simpatizante, admiradores, convencido, porém não. Então eu quero conversar com vocês esse tema. E eu quero iniciar falando de um homem chamado Nicodemos. Um homem que admirava Jesus. Um homem que foi impactado. Ele era um maioral dos fariseus, conhecedor da lei. Um homem que conhecia toda a lei judaica, todos os preceitos. Era um rabino mestre. E quando Jesus começou o seu ministério, o ministério de Jesus impactou vidas. Pessoas eram curadas, pessoas cegos enxergavam, passavam a enxergar que ele curava, pelo menos aqueles que buscavam Jesus. Paralíticos eram levantados, coxos eram levantados, pessoas endemoniadas eram libertas pelo poder de Jesus. Pessoas iam atrás dele porque foram impactadas pelo ministério de Jesus, pela vida de Jesus. E este homem chamado Nicodemos, ele ficou apaixonado por Jesus. Quando você lê João, diz que ele foi numa noite, ele não foi de dia, e ele se expor. Tem muita gente que não quer se expor, sabia disso? Eu fazer parte dessa igreja aí, ser crente, que é isso? Eu vou me expor não, eu tenho minha religião, eu nasci na igreja, meu pai era dessa igreja, eu não vou lá comprometer não. Então Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Quando começou a noite, ele então vai ter com Jesus e procura Jesus, diz: mestre, tu és um profeta, porque os sinais que tu operas não poderia ser outra pessoa senão um profeta. Mas Jesus, que conhece os corações, que prescruta o espírito meu e seu e de Nicodemos, viu que Nicodemos estava preocupado como adquirir a vida eterna. E Jesus, os irmãos sabem, fala assim: ó Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Ele era um admirador de Jesus, foi lá, era uma pessoa que foi movida pelos milagres, pelos feitos de Jesus. Jesus não foi o único que surgiu fazendo o que fazia, apesar que Jesus fez muito mais do que alguns gurus que surgiam. Por isso que Nicodemos foi até ele, e muitas pessoas foram impactadas pelo ministério de Jesus, e ele então admirava Jesus, ficou apaixonado por Jesus. Aí Jesus falou assim: Nicodemos, é preciso você nascer de novo para ver o reino dos céus. Não, irmãos, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, era um admirador de Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve, você é um admirador de Jesus, é um admirador da igreja. Sempre eu estou encontrando com alguém aí que até ouve o nosso programa e admira o programa da gente, admira o pastor pregando, admira os evangélicos. Não é assim? Você não conhece pessoas assim? E talvez você está aqui, você admira, poxa vida, eu fico impressionado, é lindo demais. As músicas, inclusive, tem até seitas hoje cantando as músicas cantadas pelos evangélicos, que são bonitas, tem teor bíblico, tem a letra, fala ao coração. Mas tem pessoas que admiram Jesus, admiram a igreja, admiram o evangelho, carregam até a Bíblia. Tem pessoas que estão usando nas suas lojas o Salmo 91. Não, tem que colocar o Salmo 91. Tem alguns, você vai lá no centro, em algumas lojas, eles até colocam a Bíblia aberta. Não é assim? Pessoas que admiram Jesus, admiram Deus, são pessoas que admiram, mas não são comprometidas com Jesus, compromissadas com Jesus. Nicodemos foi ter tarde com Jesus. Certamente ele tinha medo dos seus companheiros, das pessoas olharem para ele, e olha lá, está seguindo o mestre, está desviando Nicodemos. É ou não é, irmãos? Tem pessoas hoje que admiram, mas falam assim: não, mas não posso comprometer. Eu nasci nessa religião, meu bisavô, meu avô, minha avó, né? Meus pais foram dessa religião, e eu vou morrer nesta religião. Admiram Deus, admiram Jesus, mas não querem comprometer com Jesus. Olha, você vê aí, ou nós lemos aí, o versículo aí, o capítulo 10, versículo 35 ou 36. Vamos ler o 37 que fala o contexto todo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que? Não é digno de mim. Que mais? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim,
não é digno, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tem pessoas que não querem comprometerem com Jesus, porque vai causar uma confusão na família. Talvez, minha querida, você está aqui nessa noite, você, querido, está apaixonado por Jesus, admirando Jesus, mas não seja um admirador de Jesus. Tenha Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor, o centro da tua vida. Aceite Jesus. E quando você aceita Jesus, a Bíblia diz agora, veja comigo aí o versículo 10, 34, vamos todos juntos? Não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas o quê? Agora veja o 35, todo mundo junto. Mas vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe. O que mais? Você está entendendo, bênção, você que está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve? Você falar com sua cunhada, com a sua mãe que você converteu, ela vai até deserdar você. Eles vão arrebentar com você. Mas o apóstolo Pedro falou o seguinte: importa-me é servir a Deus do que aos homens. Prepara para isso, viu? Converteu aqui na época, em 91, que eu trabalhava aqui, era a congregação, e converteu, não aqui, mas na primeira igreja. Reverendo Domingos, na época, estávamos lá, e uma menina converteu, e a mãe era tão idólatra, a família tão idólatra, de uma religião pagã, que expulsou a menina da casa, e falou assim: você agora está querendo passar por essa lei, desse povo que ninguém suporta, povo crente, povo chato, saia de casa, vai morar com eles, vai viver com eles. Então prepara, você, tem muitas pessoas que admiram Jesus, gostam, sabem que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, mas não querem comprometerem. Por quê? Porque tem medo de romper os laços com a família. Nós não estamos dizendo, Jesus não pregou que você deve rejeitar seu pai e sua mãe, mas dentro de uma condição: se seu pai, tua mãe, o teu marido, a tua filha, o teu filho está te impedindo de servir a Jesus, a Bíblia diz: aquele que não largar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno. Então prepara a tua vida. Eu pergunto essa noite: você vai continuar sendo uma admiradora? Um admirador de Jesus? Ou você quer comprometer com Jesus? Eu não estou propondo nessa noite aqui, gente, que você mudar de igreja, de religião, vai mudar a tua vida, não. Muitas vezes a igreja, a religião, confunde mais. Eu estou falando de uma experiência com a Bíblia, com Jesus da Bíblia. Entendeu o negócio? Não seja uma admiradora, comprometa-se com Jesus, tenha uma experiência com Ele. Então eu quero repetir o que diz aqui. A Bíblia diz, olha o versículo aí 36, diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria o quê? E outra coisa, por isso que o apóstolo Paulo fala: pregue a palavra, fora de tempo, dentro de tempo, pregue. Então é o seguinte: por enquanto sua mãe está resistindo, seu pai, sua mãe está perseguindo você, sua irmã está te perseguindo, sua irmã está perseguindo você, seus irmãos estão perseguindo você. Agora sabe o que acontece? Resista firme, porque o seu compromisso é com Deus dos céus, é com Jesus Cristo que morreu na cruz para te salvar. O problema de hoje que nos separa de Deus, entre muitos, é a religiosidade cega. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: eu era extremamente o quê? Zeloso pela religião dos meus pais. Ele mesmo fala depois: zelo sem conhecimento. Fala comigo aí. Zelo sem conhecimento. Mais uma vez, zelo sem conhecimento. Por isso que eu falo hoje mesmo no discipulado: se você quer batizar, se você quer preparar para ser de Jesus, seguir Jesus, nós temos todo domingo de manhã um discipulado comigo. E eu ministrei hoje cedo: olha, por favor, gente, vocês não ficam defendendo placa de igreja, não. Tem pessoas que são presbiterianólatras, batistólatras, assembleolólatras, e o que mais? É um bocado de coisa aí. Deve defender Jesus, não. Nós defendíamos antes a religião, nós seguíamos, era ou não era? Então tem gente que sai lá do romanismo, aí vem para a igreja, e depois fica falando mal do pessoal da romanismo. Por quê? Defendendo placa de igreja. Igreja não salva ninguém, gente. Quem salva é Jesus. E eu estou aqui nessa igreja porque até agora a igreja presbiteriana
tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. O dia que ela sai da Bíblia, tchau, não tem compromisso com a igreja não, tem compromisso com Jesus, com Deus. Importa-nos é servir a Deus do que aos homens. Então quer dizer, admiradores, simpatizantes, convencidos, porém não comprometidos. Comprometa-se com Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Gente, você mudou você mudou para a lei dos crentes? Não é mudar para a lei de crente, não. As pessoas esquecem que quem faz a obra em nossos corações é o Espírito Santo de Deus. É o que Jeremias diz, que é o lema o texto do nosso encontro em agosto. Senhor, tu me seduziste e seduzido fiquei. Você não fica pensando que você converteu porque você gostou de alguém da igreja, porque você achou essa igreja bonita, nem por isso. Tem igreja mais bonita que esse aqui, né? Sabe por que você está sentindo desejo de querer Jesus, de conhecer a Bíblia? Porque Deus está te seduzindo, bênção. É a graça dele que está traindo você. É o Jeremias capítulo 31, versículo 3. Com amor eterno eu te amei, e com misericórdias eu agora estou te atraindo. Então a graça de Deus começou a se derramar sobre algumas vidas que estão aqui nessa noite. Então o que precisa agora é você responder a isso. É Deus que toma a iniciativa de trazer sobre você a sua graça, é o Espírito Santo, mas compete ao homem criado à imagem dele, responder ao chamado da graça dele. Então quero passar para o segundo ponto. Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Tem pessoas hoje que têm vergonha de vir na igreja, de carregar a Bíblia, não querem comprometer com Jesus. Segundo lugar, fala comigo assim, simpatizante. Herodes, o rei Herodes era um simpatizante de Jesus, da palavra dele. Quando João Batista, aquele que foi degolado, quando o profeta João Batista, ele começou a pregar como profeta de Deus, e ele batizava o batismo para arrependimento, Herodes gostava de ouvir João Batista, e ele era simpatizante de João Batista, ele era simpatizante do que João Batista falava. Quando João Batista gritava, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente vê que Herodes gostava de João Batista. Por quê, pastor? A Bíblia diz que Herodes um dia estava passando com Herodias, a esposa do seu irmão. Ele tomou a mulher do irmão dele. Então esse negócio de homem tomar hoje, o cara tomar a mulher do irmão dele, não é de hoje não, ele tem muito amigo. A mulher tomar o marido da outra, isso é antigo, está na Bíblia há muito tempo. Então, quando Herodes vai passando com Herodias, João Batista, o profeta, profetizou que chegou a tremer Herodes e Herodias. Ele diz, Herodes, não te é lícito, Herodes, possuir a mulher do teu irmão, tu és um adúltero, Herodes. Ah, meu irmão, Herodes tremeu, ficou com medo, era profeta. Ele sabia que os profetas quando surgiam, e ele sabia todo o contexto daquele povo judeu, dos profetas que profetizavam, e acontecia. Mas um dia lá ele resolveu dar uma festa. E sabe como é que é o negócio? Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o vinho, cuidado com a bebida. O vinho forte, quando você bebe, e sai bebendo, empolga, e você perde a lucidez. Você já viu as pessoas que bebem e ficam besta? Na internet está mostrando agora um camarada, está bombando na internet. Eu bebi. Aí mostrou outro que foi fazer o exame lá para tirar o sangue, estava bêbado, vai chorar. Ah, minha mãe. O cara bebe, fica besta. E Herodes então bebeu, encheu a cara e ficou bobo. Aí ele dança com a filha de Herodias, chamada Salomé. Aquela menina bonita. E ela dança. E aí despertou os hormônios de Herodes, a sexualidade, a sensualidade de Herodes, apesar de perder a lucidez. Aí ele empolgou dançando ali e sentou lá, e aí falou assim, olha, pede-me o que tu queres que eu te darei a metade dos meus bens. A Salomé foi atrás da mãe dela, Herodias, falou assim, ó mãe, ele disse que o que eu quiser pedir, se eu quiser um carro importado, se eu quiser o que eu quiser ele me dá. Aí a mulher guardava a mágoa de Herodes, de João Batista, porque João Batista condenou o adultério dela. Escuta aqui, meu irmão, quando a pessoa está errada, não aceita
uma palavra profética sobre ela. Quando um filho está errado, a mãe fala, o que ele faz? Ele vai pisando alto. Ah, mãe, ele é assim. Quando a pessoa está errada, você fala, não aceita, fica com ódio no coração. Aquela mulher, Herodias, guardava uma mágoa de Herodes, um ódio de Herodes. E ela falou assim, não, você não vai pedir nada, reino dele não, você não vai pedir bens dele, peça a cabeça de João Batista. E quando ela fez assim, Herodes, que era um simpatizante de João, da palavra de Deus, que era simpatizante de ouvir aquele homem de Deus, ele tremeu nas bases. Ele não queria que acontecesse isso. Ele ficou todo constrangido, mas ele não podia voltar atrás. Ele então manda pegar e matar João Batista, degolar João Batista. E gente, admiradores, simpatizantes, convencidos, porém não comprometidos. Herodes não quis comprometer com a palavra. Herodes não quis comprometer com a voz profética de João. Herodes achava João um cara chique, que pregava. Ele simpatizava com a palavra de João Batista. Ele não quis abandonar o adultério. Então, em segundo lugar, tem muita gente que simpatiza com a igreja. Muitos simpatizantes. Muitas pessoas que vêm da igreja. Isso aconteceu tem pouco tempo. Uma menina que estudava na faculdade aí, ela começou a ouvir na igreja e veio aqui nessa igreja. Sentava aí e começava a ouvir. Aí eu comecei a fazer discipulado. E ela tinha um namorado, mas ela mantinha relações sexuais com o namorado. Aí quando eu comecei a falar sobre sexo do casamento, sobre fornicação, prostituição, entregar o corpo à vida de impureza, aí ela falou assim, não, essa igreja não dá para mim não, porque eu não posso ficar sem fazer sexo. Não posso ficar. Você está entendendo? Mas ela gostava da igreja aqui. Ela pegou um bocado na época eu gravava fitas, pegava um tanto de fita, gostava de me ouvir. Tem gente que é assim, simpatiza. Poxa, mas que legal. Rapaz, que mensagem poderosa, que maravilha. Gente, eu vou chorar. O que adianta ser simpatizante, mas não ser um comprometido com Jesus? Então nessa noite Deus está me usando para falar com você. Pare de ser simpatizante da igreja. Você tem que decidir, sabe o quê? A fazer o discipulado, batizar a bênção. Batismo não salva, mas batismo é uma ordem de Jesus. Batismo não salva, mas batismo é uma expressão, é uma confirmação diante da igreja que você agora faz parte do povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você não pode ficar fora. Eu me lembro quando eu converti, duas coisas que impactaram minha vida. A questão do dízimo, logo eu comecei a entregar o dízimo. E minha irmã, que está até desviada hoje, eu perguntei para ela assim na época, né? Para mim entregar esse tal desse dízimo aí, eu preciso de batizar primeiro. Quando eu batizar, ela disse, não senhor. E eu logo converti. Comecei a entregar o dízimo. E segunda coisa, logo converti. E comecei a ouvir pelo pastor Cícero de Salinas. E lá em Brasília, do pastor Benon, sobre batismo. Aí eu queria batizar. Apesar que custaram me batizar, eu converti em fevereiro, foram me batizar lá em dezembro, um discipulado forçado mesmo. Então é preciso você comprometer com Jesus, não ser apenas simpatizante, você precisa fazer parte desse povo. Não é esse povo aqui só, mas o povo que está em várias igrejas. É um povo que já comprometeu com Jesus, pela graça de Jesus, e Jesus está me usando essa noite, para dizer para você, que você precisa de aliançar com Ele. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. Você não pode ter vergonha da sua família não, viu? Você não pode ter vergonha dos seus colegas de trabalho não. Você não pode ter vergonha daquela sala de aula lá, onde todos criticam, não. Você não pode ficar apenas simpatizando, você gosta das mensagens, você vem na igreja, você vai na igreja lá, tem de aliançar com Jesus, porque você precisa de ser um comprometido. Escute, meu irmão, tudo que Deus fez às claras. Tudo que Deus fez para o homem, fez às claras. Quando Maria estava grávida, e aí José teve dificuldade de aceitar Maria, o anjo vem e avisa para José. O Senhor manifesta o Espírito Santo a Maria. Muitos poderiam ter zombado de Maria, e eu imagino como Maria, mãe de Jesus, sofreu os algozes, de todo aquele contexto de farisaísmo, dizendo, essa mulher nem casou, onde que arrumou esse menino? Eles não iam aceitar nunca que Maria foi grávida pelo Espírito Santo.
Tudo foi às claras, gente. Jesus cresceu e todos viam Jesus crescendo. Jesus foi batizado em público. Jesus foi crucificado em público. Tudo que Deus fez para cada um de nós, para nós pecadores, foi tudo às vistas. Nada escondido. Por isso que nós somos contra qualquer sociedade secreta. Olha, vamos fechar as portas aqui, é secreto. Não, tudo é público. Por isso que a Bíblia relata o pecado de Davi. Por isso que a Bíblia relata os pecados de Salomão. Por isso que a Bíblia relata os pecados dos erros dos homens de Deus. Porque Deus não esconde nada. Deus coloca tudo às claras. Porque Deus quer que nós sejamos também, façamos o pacto com Ele, para que todos vejam, não ter vergonha. Se alguém, colega seu, assim, você agora diz que é crente, sou de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenha vergonha de dizer que você é de Jesus, não, bênção. Não tenha vergonha do Evangelho de Jesus, não. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, ele é o poder de Deus para nossas vidas. Não tenha vergonha, não. Outra coisa, gente, por favor, compre uma Bíblia para você, bênção. Uma Bíblia, inclusive, para quem é presbiteriano aqui, uma Bíblia atualizada. Ô, pastor, as Bíblias são diferentes? Não, tem algumas palavras, porque sinônimas diferentes. A corrigida difere um pouquinho do sinônimo das palavras. Mas compre a Bíblia, leia a Bíblia, coma a Bíblia. Porque a palavra de Deus, essa palavra para chegar em nossas mãos hoje, foi caro. Pessoas morreram, foram decapitadas, foram devoradas por feras, foram colocadas em fornalhas acesas. Pessoas que morreram para que esta palavra, que há muito tempo ficou proibida. Depois você assiste, você que faz faculdade, aí você que estuda, depois você assiste o filme Em Nome da Rosa. Assiste para você ver. Como aí, quando a Bíblia era escondida, ninguém podia ter acesso. Então, vamos lá? Convencido, ou melhor, simpatizantes, admiradores, que mais? Porém, não o quê? Mas eu quero falar de outro homem chamado Agripa. Agripa foi ouvir um discurso de Paulo, estava festa em Agripa, o rei Agripa. E quando ele foi fazer o discurso, Paulo foi fazer o seu discurso, Agripa falou assim: Paulo, por pouco, Paulo, tu me persuades a me tornar um cristão. Então Agripa era também um simpatizante. Era aquele que ele gostava de ouvir Paulo também. Mas ele não quis comprometer. Por pouco, Paulo, tu me persuades. Tem gente que é assim, por pouco. Por isso que eu não gosto de fazer apelo quando a pessoa está chorando. Porque a pessoa chora aqui, aí depois, não, pastor, eu quero batizar. Não aguenta a mão, espera um pouquinho. A pessoa vai num encontro, vai num congresso. Pastor Eugênio, olha, pastor, olha, eu quero dar uma moto para a igreja. Calma, não dá moto agora não. E eu vou querer um negócio desse? Você está doido? Depois a pessoa arrepende? Ficar a pé aí? Não, meu irmão, guarda a moto aí, calma um pouquinho, não vai agora não, calma. Sabia disso? A pessoa está na igreja, por isso que tem alguns pregadores que aproveitam, igual o irmão falou assim: pastor Eugênio, só tem uma oratória, viu? E o senhor começa a pregar a mensagem, o povo chorar, é só pedir dinheiro, o povo dá. Pois é, mas não estamos aqui mercadejando a palavra de Deus não, comercializando a palavra de Deus não. Por isso, quando nós fazemos a campanha aqui, nós fazemos uma campanha consciente, tem que parar, pensa um mês quando você vai dar. Estamos comprando uma casa, a casa custa aí 80 mil reais, você vai embora para sua casa, vai orar, daqui um mês, você vai escrever quanto que você vai dar a oferta, porque eu posso pregar a mensagem aqui, meu irmão, tem até igreja que faz isso, sabia? Convida um pastor famoso, o cara tem uma oratória boa, e ele mexe com as emoções da pessoa, e vai mexendo, o povo chega a chorar. Não, bem, vamos embora pegar aquele carro, dá para a igreja? Desse pastor Eugênio aí, ele é baixinho, coitadinho, né, o dadinho dela, para você ver. Aí dá o carro. Quantos processos que tem contra a igreja, contra pastor? Então tem sabedoria. A pessoa é impactada, simpatiza, naquele momento chora. E é por isso que eu estou colocando essa noite aqui. Tem horas que a gente tem de esperar. Você vai decidir. O apelo que eu vou fazer daqui a pouco aqui, meu irmão, quando eu faço apelo, eu faço sempre apelo para a pessoa que está com problema na família, outros problemas, mas para conversão, eu não faço para a pessoa levantar a mão. Não sou contra que alguém faz, não. Mas eu faço oração para que você pense primeiro. Porque você emociona aqui, depois semana que vem, quer batizar nada, ser besta.
Mas você está ouvindo o evangelho de Jesus nessa noite, e quem convence é a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? O rei Agripa foi impactado, mas ele não quis comprometer-se. Outro homem, gente, outro homem que foi um simpatizante, ele ficou convencido que Jesus era a verdade, que Jesus era o Filho de Deus, um homem chamado Pilatos. Você lembra de Pilatos? Pilatos pegavam Jesus, levava para Herodes, Herodes devolvia lá para outra autoridade, aí levava para os fariseus, para Caifás, aí Jesus vem como um joguete para as mãos de Pilatos. Aí Pilatos então, quando Jesus vem, e Pilatos tinha autoridade para soltar ou não Jesus. Antes de Pilatos tomar uma decisão, durante a noite, a mulher de Pilatos teve um sonho. E quando Pilatos estava ali, eu gosto daquele filme feito por Mel Gibson, vocês viram lá quando, de repente, a mulher de Pilatos manda um bilhetinho, e está na Bíblia isso, manda um recado para Pilatos: não te comprometas, não te envolvas com este justo, não te envolvas com este justo, porque esta noite eu tive um sonho que muito me inquietou e me perturbou. Quando Pilatos pega aquele recadinho, o Espírito Santo, que sempre esteve presente em todas as coisas, que esteve presente no sonho daquela mulher de Pilatos, tocou no coração certamente de Pilatos. E Pilatos então tinha autoridade para libertar Jesus, mas ele ficou com medo das autoridades, ele ficou com medo também do povo, e ele preferiu então deixar que Jesus fosse lançado diante do povo para tomar a decisão. Aquele mesmo povo, muitos entre aqueles que aplaudiram Jesus, quem sabe aqueles que até receberam o milagre de Jesus estavam ali, porque as pessoas são assim, são fáceis de esquecer as bênçãos que Deus realiza nas suas vidas. Aí quando Pilatos recebe aquele recadinho, ele resolve levar Jesus diante do povo. Ei, eu não achei defeito neste homem, este homem é um justo. Aí ele vira: o que fazer de Jesus, o chamado Cristo? Aí a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Um dos historiadores, eu não sei se foi Joséfo, qual dos historiadores, diz que Herodes morreu. Herodes envelhece, e Herodes teve um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Diz que Herodes ficava o tempo todo lavando as mãos, o tempo todo. Mão, qualquer coisa, vou lavar as mãos. Herodes não, Pilatos, perdão, Pilatos, lavando as mãos. Por quê? Porque Pilatos foi impactado pela presença do Rei dos Reis, o justo Jesus, o santo Jesus. Tem muitas pessoas que no dia do juízo final vão ficarem loucas, mas eu rejeitei ele, porque Jesus não vai vir, meu amigo, ele não vai vir como aquele homem que sofreu, ele não vai vir como advogado, mas ele vai vir como juiz supremo. No dia do tribunal de Deus, a Bíblia fala que já foi ordenado esse dia, onde nós seremos julgados pelas nossas obras. Aqueles que tiveram obras más, como eu e você, o sangue de Jesus já nos purificou. Mas naquele dia, muitos vão dizer: por que eu rejeitei ele? Jesus hoje tem sido, irmãos, as pessoas têm feito, até hoje, blasfemado contra Jesus. Eu quero começar a terminar e dizer o seguinte: você não precisa ficar apenas admirando Jesus, simpatizando com Jesus, convencido de que Jesus é Filho de Deus. Você precisa, na verdade, comprometer com Ele, entregar sua vida a Ele. Pilatos ficou lavando as mãos, tem gente que lava as mãos, tanto faz, tanto fez. Não, vou lavar as mãos. E quantas pessoas que estão vivendo a vida derrotada tiveram toda a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, não entregaram. Então hoje é a oportunidade de você entregar-se ao Senhor, sair da simpatia, sair dessa vida de admiração, admiro Jesus, sair dessa vida de, não, eu estou convencido, viu? Eu estou convencido que a Bíblia Sagrada é a mesma palavra de Deus, estou convencido, olha, vocês crentes são tão certos, viu? Eu tinha um professor em Itaiobeiras, eu fui terminar meu magistério em Itaiobeiras, em 1993, e aí
Tinha um professor lá que ele tinha até feito seminário no romanismo. E um dia ele falou comigo assim: Eugênio, eu há muito tempo, a minha Bíblia, as traças devem ter comido ela. Há muito tempo eu tenho medo de pegar na Bíblia. Por quê? Por quê? Ele falou assim: porque eu sei que a Bíblia tem a verdade e eu tenho medo da verdade. Tem gente que é assim. Vocês estão certos, não, é verdade, viu? Tem homem que fala assim, não, tem até marido que fala assim, não, mulher, vai lá mesmo, leva as crianças. Não é assim? Tem gente que fala assim, não, graças a Deus, irmão, vai para a igreja. Vai para a igreja, né? É bom demais. Mas a pessoa não quer comprometer. A tua vida é passageira, abençoado. A tua família vai passar. Escuta bem, a tua vida é passageira. A nossa vida é como neblina. É como aquela névoa de manhã. Depois ela desaparece. É como a flor que desabrocha. Depois ela seca, o vento bate e leva. Enquanto você está vivo, é a oportunidade de se entregar a Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Simpatizantes, admiradores, convencidos, porém não o quê? Comprometidos. Você precisa de comprometer-se com Jesus. E eu quero terminar para a gente orar, porque eu quero orar pela família agora, para a gente ir embora. Mas eu quero frisar o que eu falei no início. Prepara, porque teu marido vai ficar com raiva de você. Prepara, porque as tuas irmãs ou teus irmãos vão zombar de você. Prepare, porque seus colegas vão falar que você agora usa palavras mais esdrúxulas contra a tua vida. Mas a melhor coisa que existe, a melhor coisa não, a melhor decisão que você pode tomar, é a decisão de seguir a Jesus. Quero dizer uma coisa para você. Jesus te deu o teu casamento, Jesus te deu um emprego, foi Ele que te deu, foi Ele. O Senhor Deus te deu, colocou em tuas mãos, confiou a você uma empresa. O Senhor Jesus te deu a vida que você tem. Deus te deu o casamento, teu marido, tua esposa, teus filhos. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que você vai fazer com tudo isso que Jesus te deu? Uma coisa é apegar-se a isso e esquecer dele. Mas outra coisa é apegar a Ele e Ele te dá muito mais, porque Ele é fiel. Então, minha abençoada e abençoado, não rejeite Jesus não.